Aí a galera me pergunta, tu é doido, é? Como é que tu é psicólogo? Como é que tu sai no meio do mundo desse jeito assim? Como foi que tu saiu? Como foi que começou? Pros curiosos. Eu quero falar hoje pros curiosos. Quero falar pra quem já sabe de tudo, não. Quem já sabe de tudo, já sabe. Agora, o curioso, eu quero te dizer o seguinte. Como foi que eu comecei? Ah, tem que juntar uma grana, tem que... Irmão, tem que nada não. Tem que ter coragem. Porque a grana não tinha. Saí de casa com o dia da passagem, praticamente. Era o que eu tinha. E é isso. E aí fui indo. Mas é o seguinte. Se tiver coragem, dá certo. Porque tem oportunidade. Basta ir atrás, chegar, conversar, trocar ideias, se comunicar. E ir indo, sabe? O negócio é esse. Vou falar um pouquinho sobre o início. Essa jornada lá em junho de 2025, esse ano, né? Quando eu resolvi fazer um rolê para conhecer um pouco, explorar. Eu estava atendendo na clínica, eu estava clinicando e tudo, mas não estava me satisfazendo. Aquilo, não estava vendo muito sentido naquilo, né? E aí foi quando eu resolvi começar a fazer uma aventura, né? Comecei só com aventura. Então eu receber um convite para conhecer Barra Grande, né? Eu já tenho um irmão que morava aqui na praia perto. E eu aproveitei para fazer esse rolê. Espera bem, deixa eu olhar bem aqui na bolota do teu zóio, bem aqui. Pronto. Eu cheguei numa sombra aqui. E aí o que acontece? Comecei aventurando com um pouco de dinheiro que eu tinha, eu consegui, né, pelo menos a passagem, a de vinda, eu sabia que dava para voltar, então eu fui vindo. Aí cheguei aqui, fiquei sabendo que existiam uns voluntariados, que é onde você voluntaria em troca de hospedagem, né? Então você faz serviços, eles normalmente são 4 horas por dia, mas aí eu fui atrás do Raízes Hostel, que eles já são conhecidos por fazer isso aqui na região, né? Barra Grande. E aí eu fui pro Raízes, cheguei lá, conversei, descobri que dava para fazer, tinha vaga no momento, lá eles sempre têm 3 pessoas voluntariando, e nesse dia estavam faltando 2, só tinha um. E aí eu vim para conversar com ela e tudo, e aí já deixei meio que fechado para a semana seguinte. Quando eu falei sobre isso, no outro hostel onde eu estava hospedado, a mina viu que eu estava disponível, com vontade de ser voluntário. Ela disse, não, se você quiser voluntariar aqui comigo. Aí eu, pois eu vou pegar. E aí foi quando eu comecei, eu vim para cá para voluntariar. E aí no primeiro dia já apareceu tem muitos grupos de emprego e tal, que é muito rotativo aqui. Apareceu uma vaga para garçom, eu disse, é agora, eu vou tentar. Fui lá, conversei com a Faene do Pitel Restaurante. E aí logo na segunda-feira, era o dia da entrevista, né? E quando eu cheguei lá, por coincidência, né? Coincidência eu digo a providência divina, na verdade. Era o dia que rola um joguinho lá de pôquer entre os amigos e tudo. E eu já fui profissional de pôquer, né? Eu já trabalhei como dealer em clubes de pôquer por 6 anos, né? Então eu tinha uma experiência, inclusive na entrevista eu falei para ela entender um pouco sobre as minhas habilidades, né? Para atendimento, sobre, né, como tá nessa relação com o público. E aí logo ela olhou para mim e disse, Sérgio, pois hoje é o dia do pôquer aqui no Pitel. Só tem um dia por semana, justamente hoje, eu digo aí. E aí ela, se você quiser encostar lá, eu vi que já tinha uma rapaziada chegando já para começar o jogo. Aí eu fui, encostei lá, conversei, falei que eu era dealer. Eles já perguntaram se eu queria jogar e tudo. Não, eu sou dealer. Se vocês quiserem que eu dê carta aí. E aí nisso aí começou a aparecer as oportunidades, né? Foi indo atrás, caminhando. E aí cheguei lá. Assim que eu chego, comecei a conversar, os caras disseram, não, a gente vai te pagar um valor tanto aí, tipo, coisa de 20 reais, vamos passar a noite toda, tipo, 4, 5 horas dando carta. Que pra quem é dealer, pra quem sabe desse universo, é muito pouco mesmo. Mas eu não tava nem por dinheiro, eu queria era chegar e conversar com a galera, interagir, conhecer gente. Então, por mim, tava valendo muito mais o network, era chegar e trocar ideia. Os 20 reais ia ser só para alimento, alguma coisa. E aí, logo no primeiro dia, já foi dando certo isso. E assim as portas foram se abrindo, né? Bastou eu ter coragem, botar a cara mesmo e sair caminhando, ir atrás, e as coisas foram dando certo. E vai dando certo aqui, e já vai dando certo ali, assim, em seguida, né? Porque um vai observando o outro, vai vendo como é que tu trabalha, tu conhece pessoas, e aí essas pessoas... Tanto que foi assim que eu decidi. Quando eu decidi, depois que eu trabalhei no Pitel, eu trabalhei por um mês lá, desenvolvi um problema no pé, né? Uma fascite plantar, que chama inflamação debaixo do pé. E aí eu resolvi, tive que parar, né? Não tava aguentando mesmo, porque tava doendo muito. E aí eu tive que parar, e aí nisso eu comecei a me entristecer, mas apareceu uma outra oportunidade. Uma pessoa que ficou hospedada na pousada, onde eu tava, falou pra mim, pra uma amiga que tava comigo na época, que tinha gostado do nosso perfil e que achava que tinha uma pessoa em Atins, que é no Maranhão, já aqui na Rota das Emoções também, no Nordeste. E é interior de Barreirinhas, né? No Lençóis Maranhenses. E essa pessoa tinha uma pousada lá e que achava que a gente era muito perfil de lá. Eu fui como voluntário, fui pra ver se aparecia alguma coisa lá. E nisso aí foi só a oportunidade de sair de onde eu estava, já de Barra Grande, né? Pra dar uma descansada nos pés também, terminou que não foi muito isso. Mas a experiência valeu pela saída, né? E quando eu voltei meio perdido, porque eu gastei o dinheiro que eu juntei aqui, eu fiquei devendo. E aí eu fiquei naquela, e agora? Já estava fechado, que ia voltar pra Teresina, que ia buscar a clínica lá, que ia, enfim, estabelecer. Ou então, que eu ia voltar pra morar numa cidade aqui próxima, que é Parnaíba, né? E clinicar por lá, arrumar um lugar pra trabalhar.
Nessa, eu fui para Teresina para ver a família, aproveitei para reunir com a família e já decidindo que na sequência eu ia vir para me estabelecer e voltar a trabalhar na clínica, né? O que aconteceu? No meio da viagem eu encontrei o passageiro, ou viajante, 542, né, na parada de Piracuru, que ele me despertou por uma coisa que eu já tinha, né? Na verdade eu já tinha era vontade, faltava só um empurrãozinho. Empurrãozinho esse que eu já vinha recebendo outros, só que eu não percebia, né? Ou então resistência já ficava, não é agora não. Enfim, e aí eu encontrei com esse cara. No meio, antes dessa viagem, eu encontrei com um parceiro que estava produzindo vídeos e eu entendo um pouquinho de edição, sabe? Eu ajudei ele, e ele querendo ajudasse ele nessa empreitada. E eu pensei assim, o negócio tá tanto trabalho, mano. E é chato, eu pensando, mas se for pra fazer isso, eu faço por mim, né? E aí eu fui vendo, só que era a vida, já dando uns empurrãozinhos. Eu já tenho essa vontade, eu gosto de edição de vídeo. O parceiro me chama, eu vejo que ele tem vontade, que gostou do pouco resultado que eu consigo entregar, porque eu sou muito exigente comigo mesmo também, né? E aí eu, mano, quer saber? Juntei tudo, aí de repente o Matheus da pousada, onde eu estou, mandou uma mensagem, né? Ele viu num grupo, porque tem uma coisa também, né? Eu comecei a dar cartas aqui, então começou a aparecer um jogo toda segunda-feira, e aí de repente apareceu na quarta também, em um outro lugar. E eu comecei a pegar essa oportunidade e fui, né? E aí nisso eu conheci o Matheus, que me fez um convite. Cara, você não quer vir pra cá pra me ajudar aqui e tudo? E quem sabe pegar uma vaga de recepcionista aqui comigo quando eu precisar, e fazer uma diária, isso e aquilo. Eu disse, mano, era tudo que eu tava precisando, sabe? Tem um lugar firme assim pra me chegar e ter pelo menos uma hospedagem, sabe? Hospedagem, alimentação e água. Eu suprir a necessidade básica, o restante eu me viro. Então, o resto é coragem, né? Para colher. E aí nessa eu vim, com 2 mochilas e uma sacola. E nenhum dinheiro na conta. No primeiro dia já cheguei, já teve trabalho no jogo, né? Eu dei carta no dia que eu cheguei. E aí eu já recebi uma graninha. Então com essa grana, tipo, me serviu pra quê? Eu busco sempre me alinhar com a minha espiritualidade, com o meu corpo, com a minha psique. Então assim, me dá o que eu preciso. Eu me dou o que eu preciso, né? O que eu preciso? Uma coisa que você perguntava na clínica. Das primeiras coisas, assim, na anamnese eu já... Como é que tá o sono? Como é que tá a alimentação? Faz algum tipo de exercício físico? Meditação? E... o ponteiro travou. Enfim, essas coisas básicas que são que nos fazem bem, sabe? Pra manter uma boa saúde física e mental. São coisas que realmente reorganizam as energias físicas e psíquicas. E aí a primeira grana que eu fiz, eu já peguei... E já paguei logo o mês de academia, sabendo que eu vou ficar aqui pelo menos um mês, porque eu tento juntar uma grana para fazer a próxima viagem que eu vou fazer, que eu já tenho em mente, né, que é o que fez tudo isso começar, é o objetivo final. De novo tu me pergunta, e seu juiz é aonde, menino? Eu digo, é aqui, ó, nos meus pés, que é ele que me leva por lugar, onde eu procuro me alinhar comigo mesmo. E hoje, PG, lotada a praia, hoje muito movimento. Dia, inclusive, de conseguir uma diariazinha de garçom, de alguma coisa, de comim, né, de procurar, e com certeza tem, basta procurar. Eu tô aqui, aproveitei para dar um rolê e vou conversar aqui com gente, né, conversar com o dono de bar, eu vou atrás aqui de formas que consiga. Por enquanto, o que acontece? Como eu já tinha essa conexão com o poker, eu abri essas portas aqui, né, eu acabei conseguindo estabelecer como dealer oficial aqui na segunda-feira e na quarta-feira. Além das segundas e quartas à noite, eu tenho o resto dos dias livres, né, faço voluntariado lá, na Pousada Aruna, e pelas tardes, normalmente. Então eu fico amanhã livre, que é onde eu vou buscar preencher para ganhar mais alguma grana, fazendo diárias aqui em algum lugar, que tem muita coisa pela manhã que vende café da manhã. Então a minha busca é essa, para estar conseguindo fazer o quanto antes a grana necessária para dar continuidade à viagem.